Vamos lá, pessoal. Essa é a questão 4. Essa é 2024, questão 4. Observe o polinômio abaixo. Aí ele dá o polinômio, que é esse polinômio aqui, esse p de x. Qual o valor do número natural n para que a soma dos coeficientes do polinômio acima seja 729? Então ele está pedindo qual que é o n para a soma dos coeficientes desse polinômio aqui dá 729. Beleza. Bom, pessoal, tem aquela técnicazinha, aquele bizuzinho, para você saber a soma dos coeficientes de um polinômio. Então eu escrevi um polinômio aleatório aqui de g de x. Percebe que se você substituir x por 1, né, fizer x igual a 1, os coeficientes desse polinômio aqui vão ficar em evidência, já que 1 ao quadrado não vai afetar o sinal, nem o valor, o módulo do valor do coeficiente desse termo aqui. A mesma coisa acontece aqui para o menos 4, 1 aqui não vai afetar nem o módulo, nem o sinal desse menos 4 aqui, certo? Então se a gente fizer x igual a 1, g de 1 vai ser a soma dos coeficientes do polinômio, certo? Aí nesse caso aqui vai dar 6. É um polinômio aleatório que eu escrevi aqui. Então a gente pode usar essa mesma técnica para resolver esse polinômio p de x, certo? Se a gente fizer x igual a 1 nesse p de x aqui, a gente vai ter a soma dos coeficientes desses polinômios, desse polinômio. É a soma dos coeficientes desses termos aqui que constituem esse polinômio. E aí vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples para a gente operar algebricamente. Então vamos lá. Vou separar aqui. Fazendo x igual a 1, o polinômio p de x vai ser p de 1. 1 a terceira, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 3, elevado a n elevado à segunda, vezes o outro polinômio aqui, certo? Reescrevendo, temos o seguinte: 1 mais 2 mais 3 menos 3. Então vai ser 1 mais 2, 3. Certo? Sempre levando aqui essa potência. 1 mais 1 mais 1, 3. 3n, certo? E ele está pedindo o valor de n, certo? Para que a soma dos coeficientes aqui, certo? Seja 729. Então isso daqui precisa ser igual a 729, certo? E percebe que 729 é um número suspeito, né? 729, se você parar para pensar, é 3 a sexta, certo? É só pensar, 3 vezes 3, 9. Então são 3 vezes, o 9 3 vezes, né? Então é 9 vezes 9 vezes 9, ou seja, 81 vezes 9, ou seja, 729, certo? É uma maneira de pensar nisso, meio rapidinho. Então, se lembra da propriedade das potências, multiplicação em mesma base, soma as potências. 3 elevado à sexta, ou seja, isso é igual a isso. Passa para o outro lado, a gente tem uma equação de segundo grau, e isso a gente consegue resolver com Bhaskara. Vamos calcular o delta. Delta é igual a 25, certo? Para calcular o Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2. A gente tem que a raiz da soma, utilizando a soma aqui, vai ser 2. E a raiz, utilizando a diferença, vai ser menos 3. Só que ele pede um valor natural, certo? Esse número aqui não é natural. Então esse daqui é uma resposta inválida. 2 é a resposta válida, certo? Porque 2 existe nos naturais. 2 existe nos naturais. 2 é a resposta, alternativa B. Legal a questão.